controlar as suas contas em casa? Sabe direitinho por onde o dinheiro está saindo no final do mês? Eu costumo controlar em partes, né? Não é sempre que eu consigo controlar, porque às vezes eu ajo muito por impulso. Sim, costumo controlar as contas, principalmente os custos fixos, né? Que esses chegam um boleto todo mês, como energia, água, planos de saúde, escola das crianças. Então são várias contas aí que precisamos controlar. Geralmente eu utilizo uma planilha em Excel, controlo isso mês a mês, né? Colocando as despesas fixas e as variáveis e colocando os meus ganhos também, juntamente com o do meu esposo. Eu costumo controlar tudo, porque hoje em dia está muito difícil. Então o que eu faço? Eu tenho no computador um sistema que todo mês eu anoto quanto eu gastei com determinada coisa e no mês que vem eu vejo se aumentou, se diminuiu e puxo a rédea de todo mundo, de luz, de água, de tudo, entendeu? Coisas supérfluas, eu vou cortando e assim eu vou administrando. Eu anoto tudo que eu gasto durante o dia e à noite eu anoto tudo. Eu sei para onde foi no fim do mês. Eu que costumo controlar minhas contas em casa. O dinheiro geralmente vai para nossas contas, nossas finanças lá em casa. Isso, eu ainda moro na casa dos meus pais e aí, como moro eu e meu marido, nós controlamos em geral. Eu costumo sim, eu sou a controladora das contas, né? Eu sou bem controlada e eu consigo saber direitinho para onde vai, né, cada centavo. Costumo controlar minhas contas em casa e sempre onde o dinheiro está saindo, investindo nas coisas como a minha área de segurança em cursos e também, como também nas minhas coisas em casa também, alimentação, como também financiamento do meu apartamento. Costumo controlar as contas sim, inclusive eu faço uma planilha mostrando quais são os gastos, o que entra e o que sai, até para não entrar em descontrole financeiro. 66 milhões de brasileiros estão com as contas em atraso. O levantamento é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e isso revela as dificuldades que o mercado impõe às pessoas e às empresas por conta das altas taxas de juros. Mas também demonstra uma enorme dificuldade do brasileiro com a gestão financeira. Algo que termina por impactar também os empreendedores. Você sabia que 48% dos pequenos negócios fecham as portas após 3 anos de funcionamento? E quase sempre isso acontece por um motivo: gestão deficiente. Essa taxa de mortalidade dos negócios, ela é muito observável, principalmente nos países, nos chamados BRICS, ou esses países dos mercados emergentes. Mas, certamente, a principal causa é a questão financeira. Sempre a questão financeira ela vai ser um grande problema. Vamos ordenar aqui a coisa, né? O mais difícil que existe em qualquer negócio é vender. A segunda coisa mais difícil que existe em qualquer negócio é o financeiro. Então, vender é o principal problema. Mas vamos pensar assim sobre o financeiro, porque ele incorpora uma série de aspectos muito diferentes. Vamos dizer o seguinte: você está caminhando pela rua e vê uma pequena loja. Aquilo é um empreendimento, alguém começou a fazer aquele negócio. Normalmente, os negócios de sucesso começam com o dono tocando. Por quê? Pensa só, se você começar um pequeno negócio, um empregado, o que seja que você tenha, vamos pegar no nosso caso aqui no Brasil, olhando de uma certa forma assim. Por mais simplesinho que seja esse teu empregado, ele vai te custar entre o mais baratinho, entre 4 e 5 mil por mês. Bastou você registrar um empregado para você ter esse custo. Então, agora pensa só comigo. Para você tirar 5 mil limpinho no negócio para pagar esse empregado, não vai ser fácil. Então, para controlar esse financeiro, para você
ter essa noção de que você precisa ser humilde, que você precisa trabalhar, que se você pôr 2, 3, 4 empregados, isso aí, só se a demanda exigir de uma maneira que não tenha como você evitar, para você entender isso, você vai ter que se capacitar, conseguir enxergar esse tipo de coisa, porque também, pensa só no financeiro, né? Se você tiver que tomar algum empréstimo, pegar algum dinheiro, né? Fica muito difícil com as taxas de juros que a gente opera aqui e que a gente consiga sobreviver. Então, essa gestão do financeiro é realmente uma coisa muito complexa, né? E isso envolve estoque, precificação, cuidar do dinheiro, administrar o dinheiro. Então, realmente é crucial que você entenda todos os aspectos do financeiro. Como que vai fazer isso? Só se capacitando. O sucesso de uma empresa depende muito da qualidade da administração financeira. Todo dia o empreendedor tem que tomar decisões de investimento e financiamento que vão influenciar no desempenho de curto, médio e longo prazo do negócio. E o maior erro, sabe qual que é? Misturar contas pessoais com as da empresa. Então, as contas pessoais não é utilizado o caixa da empresa. Hoje temos o nosso Prolabore, os sócios, né? E, então, não comprometemos o andamento, toda a parte de gestão financeira da empresa, utilizando o caixa para pagar as contas pessoais, não. São as contas da empresa que são pagas com o caixa da própria empresa, separando corretamente tanto as contas físicas quanto as contas jurídicas. Pagar as contas pessoais com o dinheiro do caixa, já fiz isso, mas é um erro. Quando não existia essa equipe aqui na Toca, eu aprendi em uma palestra lá atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, que é dividir o dinheiro em 3 etapas. Isso me ajudou muito, mas eu já fiz. Mas se for para me dar alguma dica, por favor, não faça se estiver fazendo. Olha, a principal coisa para você vencer como empreendedor é você se autocapacitar. Precisa estudar alguma coisa. É claro que você sempre vê algum empresário que começou, que não tinha nada e que tinha pouco estudo, alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, isso aí é lenda. Eles são raríssimos. Normalmente, você encontra esses empresários vencedores, eles têm uma característica única. Primeiro que chega, o último que vai embora e o único que sabe tudo sobre o negócio. Essa é a receita. Ele precisa se capacitar, ele precisa estudar o negócio, ele precisa estudar o mercado. Mesmo assim, vai ser muito difícil. Mas, de outra maneira, não vai dar certo. Como eu falei, quero insistir. Empresários de sucesso que começaram de uma forma muito simplesinha e são até hoje assim muito simplesinha, isso aí são casos raríssimos. Normalmente eles são muito preparados. Essa é a receita para empreender. Infelizmente, é muito comum que os empreendedores deem pouca atenção às finanças dos seus negócios. Muitas vezes, isso pode significar a diferença entre ter sucesso no seu empreendimento ou fechar as portas de algo pelo qual você tanto lutou e sonhou. E olha que nem é preciso muito trabalho para resolver esse problema, não. Presta atenção em 8 dicas simples que eu vou deixar aqui para você. São medidas que você pode começar a tomar hoje e que podem mudar o rumo do seu negócio. Primeiro, nunca misture suas contas com as da sua empresa. É o pior erro que você pode cometer. Para resolver isso, defina um Prolabore, que é o valor que você pode retirar do caixa da empresa para você, como se fosse um salário. Faça o controle do fluxo de caixa para poder prever os períodos em que entra mais dinheiro e os períodos que o faturamento é menor. Gerencie bem as contas a pagar. Se você atrasa o pagamento, vai ter multa e juros. Fique atento às contas a receber, isso é muito importante.
Veja todos os gastos da empresa. Tem algum que realmente não vale a pena? Corte ele e lembre-se, corte sempre o gasto relacionado ao produto ou serviço final que o seu consumidor tem contato por último. Tenha certeza de que os seus preços estão ajustados com o do mercado, seus custos e o que você oferece para o teu cliente. E por último, às vezes, a gente precisa da ajuda de um profissional. Nesse caso, pesquise bem e ache o melhor para sua empresa. A nossa convidada é uma expert em finanças e tem muita coisa para te contar. A gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista. Não perca, porque essa daqui pode mudar o jogo do seu negócio. A gente já viu como cuidar das finanças do empreendimento é importante, mas infelizmente a gente sabe que esse não é o forte do brasileiro. A Vitória Minato, que está aqui comigo, é uma especialista em analisar os erros e acertos das grandes empresas. Ela é uma profissional de Equity Research e CFO de uma startup, ou seja, ela analisa as informações das empresas para prever se as ações dela vão subir ou cair, se os lucros vão crescer ou se vai dar prejuízo. Acertei? Acertou. É isso que você faz, Vicky? É isso aí. Você até foi um pouquinho modesta, né? Porque o que eu faço é um pouquinho mais simples. Eu só vejo os números e consigo prever o futuro. Não, tô brincando. Mas eu já queria pegar um gancho rapidinho para falar que o que você trouxe sobre analisar os números das empresas, a gente pensa, eu sou um pequeno empreendedor, então eu lido com às vezes R$1.000, R$10.000, eu não preciso cuidar das minhas finanças. Mas quando a gente olha empresas da Bolsa de Valores, tem muito CFO, tem muita empresa que quebra justamente porque não sabe analisar as próprias finanças, né? E CFO, explica para as pessoas o que faz um CFO. O CFO, ele nada mais é do que o profissional dentro da empresa que cuida de tudo relacionado a números, né? Então, a gente faz o orçamento, a gente vê, vai precisar de dinheiro para o capital de giro, que é, às vezes, a gente vende a prazo, então a gente vai demorar para receber, mas a gente tem que pagar o fornecedor antes. Então, todas essas questões envolvendo dinheiro e até mesmo prever quanto que eu acho que eu vou vender ano que vem, quanto que eu preciso investir para vender o que eu acho que eu vou vender. Então, tudo envolvendo isso é o que eu faço. Por mais que o empreendedor se esforce, tem momentos em que a ajuda de um profissional pode ser muito importante. E aí existem muitas alternativas. Você pode buscar instituições de fomento ao empreendedorismo, como o Sebrae, consultorias especializadas e gestores de carreira. Tenha em mente que parcerias podem otimizar os resultados do seu negócio, tornando ele mais competitivo. Mas você precisa saber que é bom ter a certeza do que você está fazendo. Se for contratar um profissional especializado, fique atento se ele está alinhado com as ideias e valores do seu negócio. Busque profissionais que entendam e compartilhem as ambições da empresa. É importante que ele tenha também os conhecimentos técnicos necessários para o trabalho. E para você saber isso, o melhor é conversar com os clientes que ele já atendeu. É muito interessante porque é a premissa básica de você enriquecer ou do seu negócio crescer, né? É você gastar menos do que você ganha e buscar a forma de gastar mais e de ter custos mais inteligentes. Na prática, um pequeno empreendedor que olha isso e fala, putz, muito legal, mas eu faço o quê? Eu faço uma planilha, eu escrevo no meu caderninho de gastos, eu tenho que escrever tudo que eu gasto no meu negócio, na data que eu gastei. Como que ele faz para se organizar e arrumar a casa dele com os custos que ele tem? Eu conheço muito empreendedor que começou do zero e não tinha nem um notebook, às vezes isso é normal, né? Então, uma folha de papel e uma caneta, às vezes é tudo o que a gente precisa para começar. Então, comece anotando todos os seus gastos, quanto você ganha, quanto você paga de cada coisa. Eu trabalho com produto físico, quanto que custa a minha embalagem, quanto que custa a luz, quanto que custa tudo. Você vai listando tudo e aí você vai tendo uma noção para onde está indo seu dinheiro e também os seus ganhos, né? Às vezes tem mais de uma fonte de receita e fica confuso, mas quanto que eu ganhei daquele produto? Às vezes você só tem o total, você não sabe qual produto está vendendo mais, enfim.
comece no papel, depois leve para a planilha. Se você já tem condição de fazer no Excel, faça um Excel bonitinho, receita, gasto, e você diminui um do outro, você já tem o seu lucro operacional, que a gente fala, né? Aí se você tem uma dívida, você tira desse lucro operacional, você tem o seu lucro, né? Mas comece anotando tudo. Anotar, ele é essencial tanto para nossas finanças pessoais quanto para nossa empresa. Aí depois que você já tem um registro, né, de meses, você já consegue ter uma noção. Bom, nos últimos 6 meses eu faturei 30 mil, bom, então faz sentido eu projetar mais uns 30 mil para os próximos meses. Aí você vai começando a projetar. Mas comece do básico, anotar no papel, depois vai para o Excel, e aí depois, quando você já tiver uma complexidade maior, você vai passar para outros programas, né? Mas o básico bem feito, ele é o que salva muitos negócios. Muita gente me pergunta nas redes como é trabalhar nas minhas empresas e como que elas funcionam. Algumas práticas de gestão que eu adotei nos últimos anos me ajudaram muito a vencer as dificuldades que todo empreendedor enfrenta. Eu vou compartilhar com vocês alguns processos de gestão que impactam no seu negócio como um todo, mas também na parte financeira, então preste atenção. O primeiro ponto é reunião de onboarding. Esse é o processo de integrar o novo colaborador à sua equipe. Então, se você vai contratar alguém, você precisa padronizar os tópicos que você aborda na primeira conversa, os acessos que a pessoa já recebe no primeiro dia e até as pessoas com quem ela precisa se reunir para ser oficialmente apresentada. Segundo ponto é o organograma. É muito importante você ter um esquema claro de quem responde para quem, com uma ordem de tomada de decisões. Isso não quer dizer que uma pessoa seja mais ou menos importante do que a outra, mas que existe um caminho claro a ser tomado quando há um problema. Terceiro é processos de comunicação. A comunicação interna eficiente é fundamental. É importante ter pautas nas reuniões periódicas em dias fixos e até anotações ou gravações de forma que todos que precisam daquele conteúdo possam acessar, mesmo que a pessoa não tenha participado da conversa. Dessa forma, você consegue integrar diferentes áreas e profissionais do seu negócio no mesmo objetivo. E para você, Vicky, muitas vezes tem práticas de gestão que não estão ligadas ao financeiro necessariamente, mas que afetam esse setor. Então, qual que é o impacto de outras atitudes que você faz dentro da sua empresa para gerir ela dentro do resultado dela, financeiramente? Olhando do meu ponto de vista, né, que é o financeiro, tudo é número. Então, um funcionário mal alocado é um gasto desnecessário. Às vezes, funcionário demais é um gasto desnecessário. Finanças não é a parte mais importante, mas ela é a tradução de tudo que a gente faz. Então, se a gente tem bons profissionais, uma boa cultura, uma boa gestão, um bom produto, isso tudo vai ser traduzido em finanças saudáveis. Claro, você precisa de alguém para gerenciar tudo isso, mas não é só isso. Isso é o que sustenta a sua empresa. Se você tem dinheiro sobrando, você tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para crescer. Mas se você não tem uma boa gestão em outras áreas, isso vai ser refletido nas suas finanças. Então, não é só finanças, né? É tudo. É uma boa gestão, são bons empregados. E isso vai, no final do dia, trazer o resultado que você espera. Vicky, você já trouxe muitas dicas para os empreendedores que eu tenho certeza que se eles aplicarem vai assim, mudar o negócio deles. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para esses empreendedores de algo que eles podem fazer agora ou que esteja correlacionado com alguma dica que você trouxe em relação à saúde financeira e como melhorar o resultado do negócio deles. Eu acho que para começar hoje mesmo é sentar, pegar um papel, uma caneta e pensar que gastos eu posso cortar na minha empresa, né? Porque é muito fácil a gente chegar e falar, corta gastos de tudo para aumentar o lucro, mas o que eu devo cortar de fato da minha empresa? O que é essencial e o que não é? Isso só você, né? Só você empreendedor vai poder dizer, porque às vezes o que é fútil para mim pode ser essencial para você. Então, veja no seu negócio o que realmente eu preciso. Eu preciso de um escritório grande, bonito, ou no momento de negócio que eu tô, talvez da minha própria casa eu conseguiria fazer, né? Então, às vezes a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna. Então, o segredo é justamente, vamos voltar um pouquinho e vamos colocar no papel. Eu preciso desse gasto? Sim. Ok. Por quê?
Eu preciso desse? Não? Ok, vamos tirar. E às vezes, de novo, você consegue achar nesse corte de gastos o dinheiro que estava faltando para outra área. Às vezes não é nem cortar, às vezes é redirecionar. Então, se eu estou gastando R$1.000 num custo desnecessário, quem sabe eu não aloco mais R$1.000 para o meu marketing, para as minhas vendas, quem sabe eu não dou R$1.000 de bônus para aquele vendedor que precisa de um estímulo. Então, também não é só sobre cortar gastos, é sobre redirecionar e gastar melhor. Né? Então, de novo, são duas lições de casa, vamos dizer assim. Veja no que você está gastando e se faz sentido, porque às vezes não precisa cortar gastos, só coloca em uma parte mais essencial. E tire um tempo para entender sobre a nossa economia. Às vezes parece ser muito difícil, mas não é. Às vezes você lê algumas notícias sobre o setor que você está inserido, sobre política. Política é muito importante. A gente não é sobre tomar lado, esquerda, direita ou qualquer político. É sobre entender como falas de presidente, falas de deputados afetam a economia do nosso país, né? Então, tente entender o macro, mas foque também no micro, que essa é a receita para o sucesso. Maravilhoso, Vicky. Eu queria muito agradecer por você estar aqui. Foi incrível, tenho certeza que vai ajudar demais quem empreende tá aí desse outro lado. Se você quiser, inclusive, reassistir esse programa, ele vai estar disponível para você. E muito obrigada, foi assim uma honra. Maravilhoso. Eu que agradeço. Vai ter que voltar mais vezes. Tá? Eu volto. Abrir um novo negócio é emocionante, é inspirador, mas também pode ser caro e desafiador. Uma das maneiras de você conseguir dinheiro para o empreendimento é através de empréstimos bancários. Mas é bom lembrar que as taxas de juros estão muito altas. Outra opção é através de investimentos de anjos, né? O que se chama de investimento anjo, que são pessoas que investem dinheiro em negócios emergentes em troca de uma participação no negócio. Crowdfunding é outra opção dessa, é uma forma de arrecadar dinheiro através de pequenas doações de muitas pessoas, geralmente através das plataformas online. Também tem programas de incentivo governamental, que podem oferecer empréstimos com subsídios, taxas de juros baixas e incentivos fiscais. Além disso, muitos empreendedores também optam por usar os seus próprios recursos. Mas é muito importante lembrar que isso pode colocar a sua situação financeira pessoal em risco. Então é importante avaliar com cuidado essa opção antes de querer tomar qualquer decisão. Você pode começar um negócio com pouco. Você não precisa necessariamente de um empréstimo muito grande ou de um valor muito grande para começar. Comece com o que você tem. Comece no seu quarto, na sua casa, do jeito que você consegue, dando o seu melhor. Para vocês terem uma noção, eu não tinha dinheiro para investir no começo do meu negócio. Então, o que eu fiz? Eu pegava uma folha de papel A4 sulfite normal e eu escrevia agradecendo para todas as clientes e enviava, porque eu não tinha dinheiro para fazer um cartão bonito em gráfica. Então, faça o seu melhor com carinho, com dedicação, com o que você tem. E aí você vai crescendo conforme o seu dinheiro vai gerando lucro para você. Você quer saber mais sobre empreendedorismo? Então fica ligado no nosso programa aqui no canal Empreender e também no YouTube. Inclusive, a gente tem uma dinâmica muito legal de interação nas redes sociais. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer mandar uma mensagem, é só ir lá na última postagem que a gente fez. E se você está gostando do programa, compartilha com os amigos, familiares, para a gente conseguir ajudar o máximo de empreendedores. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e eu te encontro aqui de novo na semana que vem. Beijo! Pode bater palma? O levantamento é da Confederação Nacional dos Dirigentes... Confederação Nacional dos Nossa, fodeu. Confederação Nacional dos Dirigentes... Vai dar, mas é que calma.